Temos uma grande alegria em trazer para vocês uma nova cartilha. Esta cartilha é a cartilha da matéria orgânica, campesina, simbionte e ultra social. É trabalho magnífico. Tardou mais de 5 anos para ser hecho. Queremos receber de vocês os comentários, as críticas e as sugerências para poder melhorá-la e adequá-la mais e mais a los campesinos de América Latina e do mundo. Quando nós hoje, já ancianos, vemos os jovens da geração Z, vemos que o mundo mudou. O mundo se cambiou. Pero o cambio é importante, porque o que era antes, Revolução Verde e agronegócios, agora está sendo chamada agricultura regenerativa. E nós vamos falar sobre isso com vocês, porque creemos que o nome não está bem. Porque, na verdade, a agricultura para os campesinos é generativa por seu metabolismo e autopoiesis. Por isso, bem-vindo a este lançamento, a esta nova cartilha. Os alemães estudam muito os sistemas e eles são muito cuidadosos. E eu busquei em eles este quadro, que por supuesto está em alemão e lo traduje. Os sistemas autopoéticos são aqueles sistemas de los seres vivos. São sistemas orgânicos, autorreferenciados, têm influência psíquica e sistema social. Necessito de uma interação ou organização na sociedade. Os alopoéticos, não. Então, pautamos acá a primeira diferença, para que se perceba que só os seres vivos naturais são autopoéticos e se generam. O paisaje é muito lindo. É paisaje onde temos as palmeiras e temos o água. É muito comum. Os nativos brasileiros denominam pindorama. Pindorama é, em tupi, guarani, a língua general, o que significa Brasil é o espetáculo de las palmeras. Pindó é palmeira e rama quer dizer espetáculo. Então, pindorama generativa é isso. Por isso, vocês vão entender que quando é lançado um livro, muito recentemente, por coordenadores indianos e vários, muitíssimos participantes em este livro, brasileiros, además de indianos também, e de outras nações. Esse é um manual de biomassa, e ele usa muito o término regenerativo, e nós quedamos com uma certa porfia, uma certa desconfiança. Seu preço é incrível, custa mais de $1.200. Não tem um ano aún que saiu, há 7, 8 meses, pero lo leí quase todo. Quase todo. Não é muito interessante. Por isso, vamos discutir isso.
campesinos transformam o sol y generan agricultura, salud y libertad desde la tierra. Y el campesino que transforma el sol hoy es muy, muy importante porque él lleva la armonía en la naturaleza y clima. Entonces, el campesino, con su forma de cultivar generativa, él es un guardián del clima, de la libertad, de la salud y de la agricultura. Por eso que un pintor famosísimo, de los más famosos del mundo, el Francisco de Holanda, portugués, ele pintou este quadro, e este quadro tem o nome de Fiat Lux, o início do universo. Pero ele usou solamente figuras geométricas para iniciar esta vida depois da luz. Primeiro a luz. Então, nós temos que entender isso, porque no universo há uma diversidade de formas, uma diversidade física, biológica, uma diversidade química. É tão complexo que não é fácil entender e explicar. Há 4,5 mil milhões de anos se forma a Terra. Há 4,2 a água empieza a se condensar. Algumas moléculas sem vida começam a surgir entre os 4,2 e os 4 mil milhões de anos. Mirem ustedes, a molécula de RNA surge a 3,9 mil milhões de anos. E lá de DNA solamente a 3,6 mil milhões de anos. E depois vem a vida. É fantástico isso. Então, nós temos que entender que o Sol, com seu fóton, ele vai permitir, ao emitir este fóton, que este fóton chegue à Terra e allí é transformado. E aí temos que ver uma coisa fantástica para o campesino. Todos os suelos existentes em este planeta são diretamente ou indiretamente formados a partir de uma conjugação de dois seres vivos. Uma alga que sintetiza o fóton em seu protoplasma e hongo que se aproveita da matéria orgânica. E esta conjugação tem o nome de líquen. E quem hace esta conjugação é terceiro ser, denominado levadura, que são lactobacilos. Por isso, nós sabemos que quando temos ambiente muito limpo, muito sano, muito saudável, vemos surgir os líquenes sobre os troncos, as pedras, hasta nas paredes das casas, porque é ele que vai começar a corroer as rocas e transformar aquilo em suelo. E vai auxiliar muitíssimo a vida. E aí você vê em este quadro a evolução desta vida hasta surgirem os humanos, com suas calacas allá arriba. É magnífico isso. Então, nós podemos dizer que o Sol genera Pindorama, campesinos generam chinampas
para el biopoder campesino. Por eso la cartilla trae eso en detalles. Yo cuando estaba en la universidad, yo ya soy un anciano, mi profesor de microbiología me dijo: los soviéticos están haciendo una cosa muy, muy interesante para el futuro. No creo que sea un futuro para el siglo XX, es para más adelante. Y yo, bien jovencito, me dije: ¿y de qué se trata? ¿Puede usted me decir? Y dijo: sí, ellos tienen un proyecto y sabe cómo son los rusos. No sabemos si es civil, si es militar o lo que es. Tiene el nombre de biosfera. Y yo dije: ¿dónde van a poner eso? Eso está en una ciudad muy rara llamada Krasnoyarsk, en la Siberia. Es muy cerquita a una gigantesca presa hidroeléctrica. Y yo me quedé. Ellos usó una palabra muy rara. Ellos usan phytotrones. Y nosotros en fisiología teníamos que accesar phytotrones para hacer ciertos cultivos y obtener ciertas hormonas y ciertas enzimas. Los americanos resolvieron copiar su modelo y crear su biosfera. Y ellos buscaron hacer eso en el desierto de Arizona, en la región de Roraima. Y allí hay un calor y es un desierto. Ellos hicieron algo parecido a los rusos, pero eso ya era casi 8 años después. Y yo acompañé mucho eso, porque ustedes saben, me gusta mucho microbiología. Y esta era la equipe del 1, después ellos hicieron el 2, y ustedes conocen uno de estos miembros acá. Ustedes ven que son todos bien jóvenes, el que comanda es un pelón bien viejo. Y de entre estos jóvenes hay uno que es muy famoso hoy porque fue asesor del presidente de los Estados Unidos. Ese es el Biosfera 2 de los norteamericanos. Allí no puede entrar nada, no puede salir nada. Todo se transforma. Los excrementos se transforman, la atmósfera es bien cerrada allí para que no entre de afuera. Todo es interno. Yo no dije el nombre de Steve Bannon, el asesor del presidente. Tuvo un problema serio allá porque intentó violentar uno de los miembros, hubo un escándalo, las muchachas fueron eliminadas, pero después el proyecto no se sabe. Se tiene la sospecha que tanto los soviéticos cuanto los americanos eran para resistencia pós-invierno nuclear. Después de un accidente o una destrucción por guerra, se quedaría sin luz durante un periodo y se tendría que se recuperar eso. Nunca más se habló del biosfera. Hay pocas informaciones. Steve Bannon hoy es también problema porque está muy citado en los archivos de Epstein. Y no podría dejar de decir eso a ustedes. En el lanzamiento de nuestra cartilla, el actor acá abajo es un actor muy famoso de la película Cannibal. Y él es un hombre muy conocido. Cuando nosotros vemos hoy los archivos Epstein y lo leemos, nos acordamos de toda locura del caníbal. Entonces nosotros tenemos que ver algo más. En México ocurrió un fenómeno muy extraño en 2004. Yo estaba allí, dentro de una región en Puebla, cerquita de Tozepan,
o governo cachou media docena de pessoas que entraram em México como turistas e se foram a las cuevas, cuevas baixíssimas, e estavam vivendo allí, na oscuridade, e eram militares. Isso causou um problema muito sério, porque os mexicanos sabem que em las cuevas, em el inframundo, em Xibalba, há coisas muito importantes de identidade, de crença, de valores, até mesmo de espiritualidade. E para entrar nesses locais, aún para quedar um largo período sem comunicar ao governo, isso é crime, isso é proibido. Pero nós agarramos estes dados e dijimos, caramba, biosfera, cuevas, todo isso. E agora? Há uma película muito linda, e a mim me gusta o cine, e México é um dos países que mais produziram cines. Minha educação foi muito objetivada por as películas mexicanas com sua ética, especial com Cantinflas, Mario Moreno. Este filme é um filme norte-americano recente que tem o nome de El Quinto Elemento. E é de ficção. E é uma ficção tão rara quanto eu estou falando sobre biosfera. Esta é uma cantante que, como é ficção, vocês vão ver. E allí eu resolvi tomar isso para trazer alguns elementos, porque hoje se habla muito de agroecossistema, hoje se habla muito de vida simbionte, hoje se habla de uma economia de diversificação em equilíbrio com a natureza, depois de 263 anos de destruição da natureza. Hoje se habla de biodiversidade, pero a devastação e o cambio climático são problemas muito sérios hoje. O que está escrito na mão do cidadão norte-americano dentro do Congresso é muito grave, porque o presidente afrodescendente americano foi ofendido pelo atual presidente. Então, eu quero trazer a matéria orgânica dentro de um contexto campesino amplo e universal, como é a importância. Por isso que eu fui buscar agora a um outro científico muito conhecido como filósofo, e ele tem o nome de Erasmus de Roterdã. E Erasmo de Roterdã estudou muito a loucura que há no mundo. E é dele uma expressão que diz: a felicidade total é a vida com uma pitadita de loucura. O problema para explicar a um campesino é o quanto. Porque sempre que me dizem algo, eu digo, el poquito en el tiempo se acumula, como el agrotóxico. El poquito en el tiempo hace mucho daño. Entonces nosotros tenemos que entender eso, porque yo mostré a ustedes varias imágenes, las discorrí sobre ellas, pero algunas de ellas contêm coisas que são muito estranhas. Então eu busquei o término estupidez, porque o contrário de estupidez é o mais importante. E nós lo vemos hoje, que a estupidez está crescendo de forma absurda. A mim me ensinaram que o suelo não tinha vida, que era um suporte inerte de la raiz. E eu os quedava mirando desde niño, desde o colégio secundário em agricultura, e quedava mirando e dizia, não, mas que é isso? Eu tenho minhas huertas desde chiquito e sempre necessitei de muitíssima vida em el suelo. Então, a mim eu não tolero esta estupidez. E por isso estou tomando o término
generativo, porque o fóton que sai do Sol é importante. E vou tomar um exemplo acá de rara beleza, porque parece que estou falando mal dos Estados Unidos. Não, um dos maiores científicos do mundo foi um norte-americano em agricultura de nome George Washington Carver. Ele se recebeu como engenheiro agrônomo e abriu um instituto de formação. E ele está na foto arriba, bem médio, com seus alunos. Ele está aqui com seu grande laboratório. É um dos homens mais importantes, não só em agricultura, como em alimentação, como em recuperação de suelos. E por que nadie conhece isso? Este homem é tão importante que na foto abaixo, onde há uma flor, quando Henry Ford lo buscou por sua competência para perguntar: quero utilizar um motor. O motor já está quase listo, mas não quero usar petróleo. Desejo usar o cacahuate. E ele lo mirou e disse: não, senhor, o cacahuate é tão nobre que não deveria ser queimado. O azeite serve como diluente de medicinas raras. Ele é tão nobre que ele enriquece o suelo. E se você vai sembrar ele para isso, ele vai perder sua função. Eu tenho uma planta, e esta planta você la vai buscar. Ela não está em América, ela está em Manchúria, uma parte de China antiga que o Japão lo disputava. E Henry Ford introduziu, não só nos Estados Unidos, a soja. E você nunca ouviu falar sobre isso, porque isso é proibido. Não por la loucura, por la necessidade de fazer o petróleo a máquina do mundo. O inventor que está à esquerda tem o nome de Rudolf Diesel. Ele inventou um motor solo para funcionar com azeite de plantas. E ele desapareceu em um viagem entre Bélgica e Londres. Em la esquerda, você tem um livro, a capa do livro diz Die Nasebone. Was ist das? Que é isso? Que é Die Nasebone? Em el centro está de corbata, playera blanca, corbata, playera blanca, manos na cintura, Adolf Hitler. El hombre que copiou a ideia de Henry Ford, melhor, a ideia de George Washington Carver, executada por Henry Ford, e ele levou para toda a Alemanha as plantações, para toda a Europa, que era um império, várias influências, da soja. Hoje a soja é talvez a maior fonte de proteína que sai do sol. E o que mais expulsa campesinos e o que mais destrói a matéria orgânica em el mundo. A senhora, vocês lo conhecem. Margaret Thatcher, a dama de hierro, primeira-ministra, governante do Reino Unido. O senhor à esquerda é um senhor muito importante. Tem o nome de John Ludwig Benjamin Roch. Ele é um tchecoslovaco, nascido depois da destruição, da dissolução do Império Austro-Húngaro, e ele vai ser ameaçado por Hitler na Segunda Guerra Mundial. E ele vai a entrar e trabalhar
com o exército britânico porque ele é hebreu, ele é semita. E Hitler estava matando quase todos os semitas, onde aprisionava e mandava a campos de concentração. Este homem está acá porque ele é muito famoso. Ele foi membro do Parlamento Britânico com o nome de Robert Maxwell. Este homem é o homem que criou as duas maiores editoras de livros científicos no mundo. La Pergamon Press e la Macmillan. Não há livros científicos que não tenham sido editados isso no século XX. Pero ele, Robert Maxwell, é papá da jovem que está a la derecha de la foto, de la imagen, que é Ghislaine, que está detenida nos Estados Unidos. No centro está Epstein e o presidente dos Estados Unidos. E nós outras vezes não nos dão, não temos a percepção ao ver os escândalos que ocorrem hoje, dia a dia, para entender o que está passando. Também com a matéria orgânica, porque a matéria orgânica sendo destruída, a crise climática cresce. E todos pensam que isso vai ser solucionado, resolvido, resuelto com financiamento bancários e negócios. Não. Por isso é importante trazer-los a eixos que têm poder, hasta um poder que nem sabemos que tipo é, para que se consiga perceber a loucura que está no mundo hoje. Não só no Capitólio, 6 de janeiro, ou em Brasil, 8 de janeiro, 22. Em el mundo, isso é Gaza, ou melhor, o que restou de Gaza. Então, eu traje acá uma coisa rara que há em Alemanha. É uma estátua de Giordano Bruno, que em 1600 foi queimado de cabeça hacia abaixo por um papa, creio que Clemente. E nós outras vezes não nos damos conta disso. Pero, ojo, Laudato Si é algo que deveria ser leído por todos os campesinos sobre a vida, o suelo vivo, a saúde, o clima, a liberdade em la tierra. Em la tierra campesina, em la produção e la qualidade de los alimentos, em la salud. Então, nós necessitamos entender que a casa imobiliária hoje é devaneio de loucura excessiva e absoluta, onde um genocídio se comete para justificar interesses. Um pouquinho de Brasil é bueno. Antes de se chegar à América, à África e ao mundo, o Papa ofereceu uma bula papal de nome Dum Diversas ao rei Afonso V, para que, donde chegaram os exploradores e portugueses, ele pudiera esclavizar hasta la muerte a todos que não fueran cristianos. Depois, o mesmo Papa
va oferecer Romanus Pontifex al rey de España para que haga lo mismo en las tierras de América. E não menos sabemos ainda que Xisto VI foi solicitado por los reis Fernando e Isabel uma outra bula de nome Exigite sinceras devolution effectus. E aí outra Eternite Regis, todas ellas de triste lembrança. Também para nós outros em Brasil, onde nossas etnias foram massacradas, estão massacradas. E a terra onde eles habitavam e habitam, dos que restam, é expoliada com apoio de uma loucura. Então, nós temos que dizer isso, porque senão somos cúmplices. Por isso que o sul de Brasil, onde vivo, por las Tordesilhas, não era território português, era território espanhol. Pero que ocorreu? Eles, os espanhóis, tinham interesse em obter paz, porque os portugueses faziam contrabando de coisas desde Buenos Aires. E criaram uma pequena cidade chiquita na outra orilla do Rio de la Plata, a colônia del Sacramento. E que ocorreu? O rei de Espanha disse: vamos cambiar este segmento do arco negro por uma isla em África que é portuguesa. E eles intercambiaram. Mas por que isso? Porque os espanhóis necessitavam ter um porto para ser esclavitud em África. Então, nós necessitamos conhecer isso para poder entender uma história que muitos não conhecem e que essa história tem muitíssimo da identidade, da cultura, do clima, do conhecimento. Este pueblo hacía ciudades abajo la tierra, hacía comunidades inteiras, porque hacía tanto frio e hace tanto frio no sul de Brasil que eles não conseguiam viver arriba, porque não havia animais fortes para ter tantas peles. E nós nem sequer sabemos isso. Por isso que quando nós falamos de maíz, falamos de Teocintli e sua evolução allí, e vocês conhecem muito bem isso, como evoluciona e como a mulher selecionou esse Teocintli. E esta seleção se levou a uma domesticação e a comida do mamute se transformou em el primer alimento en el mundo, alimento cultural de la mesa, en todo el mundo. E nós não sabemos isso. Recém agora, todas as raças de maíz se empieza a saber. Em Brasil, as raças chegaram a 4.700 anos, traídos de allá, del origen del maíz. Então, é importante para nós saber que a papa é do altiplano e seu cultivo necessitou muitíssimo domínio da matéria orgânica, porque hoje eu vejo os estudantes falar o tempo todo de NPK e não sabem o que é ácido úmico, uminas ou ácido fúlvico. Ademais, é proibido falar sobre isso. Em la ditadura militar, professores foram punidos e expulsados da universidade por ter uma boa formação sobre matéria orgânica em el suelo. A loucura vem de muito lejos.